Como diferenciar os conteúdos kardecistas dos rustanguistas, né? Sempre bom repetir esse ponto. Primeira coisa, é legal lembrar que não existe kardecismo, mas sim espiritismo. Kardec não criou o espiritismo, ok? Kardec estudou, da mesma forma como não existe na física einsteinismo nem newtonismo, tá? Bom, a questão do rustanguismo é que hoje em dia ele é praticamente não falado no movimento espírita. É muito raro você encontrar um centro que se diga espírita que vai estudar as obras de Rustem, embora tenha alguns que efetivamente estudem e digam isso, né? Mas no movimento espírita em geral isso não vai ser uma coisa frequente, vai ser bem raro. A questão, portanto, é da influência que os rustanguistas determinaram no movimento espírita. Desde que tomaram a FEB em 1895, desde que Bezerra de Menezes, que era rustanguista, né, permitiu a entrada do grupo Ismael na FEB, esse grupo que ela se orgulha, né, esse nome desse espírito também, o espírito Ismael, a FEB se diz casa de Ismael, né? Enfim, espírito mistificador, aliás, né? Eles então imprimiram uma influência muito forte pela FEB no movimento espírita, buscando afastar esse movimento das bases fundamentais do espiritismo. Sendo uma delas, por exemplo, a prática mediúnica das evocações. Desde que uma ideia não fique muito clara, que ela seja dúbia, que ela possa parecer estranha, é necessário questionar essa ideia. Então você tem que questionar os espíritos. Essa é a ferramenta fundamental do desenvolvimento da doutrina espírita. E a FEB cuidou de apagá-la. Hoje a gente vai ver livros publicados pela FEB, inclusive apostilas como aquela mediunidade estudo e prática, mediunidade, estudo e prática, direcionando para para uma direção errada, dizendo que não se devem praticar as evocações. É aí que mora todo o problema. Desde que você não evoca, você não pergunta. Desde que você pergunta, você aceita cegamente. E hoje, no movimento espírita, o que a FEB coloca é isso, inclusive através dessa obra que eu falei. É que as comunicações espontâneas devem ser feitas e que os espíritos vão apenas se comunicar de maneira espontânea, tá? É aí que está o erro de quem não estuda a obra de Kardec. Com base nesse erro, muitos outros, portanto, foram admitidos por conta dessa aceitação cega. Opiniões de espíritos trazendo conteúdos contrários à doutrina espírita. As ideias de que não se pode praticar mediunidade no lar. De novo, de que não se deva evocar. Gente, enfim, a raiz está toda nisso. Então, quando você entra no centro espírita e eles substituem a ciência espírita por estudos de romances, que são opiniões individuais dos espíritos, aí você já tem um problema. Quando você chega lá e pergunta sobre evocações, você perdeu um parente ali, por exemplo, esse parente estava numa situação muito complicada e você gostaria de saber como ele está, até para tentar ajudá-lo. Eles vão falar: evocação não pode ser feita. Isso aí é influência da FEB. Fazem isso por mal? Não, fazem isso porque aprenderam assim. Isso veio se perpetuando, então está na nossa hora, no nosso momento de recolocar as coisas no lugar para quem queira recolocar. Não adianta brigar com eles. A gente pode sugerir: estudem a obra de Kardec. Não querem? Tá bom. A gente vai estudar e a gente vai fazer a nossa parte.